Bom, o tema hoje é violência policial. Eu vou fazer a exposição inicial, vou falar um pouco mais sobre a polícia como o policial, as instituições policiais como aquelas responsáveis em larga medida pela violência não só da instituição e da própria polícia, mas responsável um pouco pela violência como um todo, pelo problema social de violência que a gente tem no Brasil. E o Lotim, que é cabo, né, Lotim? Que é cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, presidente da ANASPRA, Associação Nacional de Praças, vai falar um pouco numa outra perspectiva, né? Na perspectiva de quem está lá dentro, na perspectiva de quem atua como policial e que conhece bem também esse outro lado, que talvez não sejam dois lados tão separados assim, talvez sejam duas faces da mesma moeda, que é o do policial como vítima de violência. Então vamos lá. Eu, de todo modo, eu queria começar, gente, retomando um pouco a discussão lá da primeira aula, que foi a aula da Marilena, sobre, afinal de contas, o que é uma sociedade democrática e sobre que tipo de democracia que a gente tem, se é que a gente tem hoje no Brasil. Não só porque a gente deixou de ter um governo federal eleito pelo povo, mas porque a gente tem outros problemas muito mais, ou muito mais não, mas igualmente sérios para a gente pensar o que seria a consolidação de uma democracia, se é que a gente pode falar nesses termos. Talvez uma forma interessante da gente começar a pensar a violência policial no Brasil hoje consiste na gente fazer aquela discussão sobre a transição, a chamada transição democrática. Que discussão é essa? Como eu falei um pouco na aula passada, esse curso ele se insere nessa comissão, que é a Comissão de Anistia, que faz parte de uma tentativa da gente lidar com a passagem da ditadura para a democracia, né? Essa passagem da ditadura para a democracia, no Brasil, talvez não tenha acontecido. No fundo, eu quero colocar em questão, na minha fala, a afirmação de que a gente vive num país democrático. Se de fato a gente pode falar que a gente vive numa democracia de 1988 para cá. Mas não no sentido, eu não quero que essa seja uma discussão abstrata, nem conceitual, nem teórica. Fiquei com inveja desse mate aí, quase que eu trouxe meu. Eu lhe ofereço. Obrigado. Eu queria fazer essa discussão de modo bem concreto. Então, de todos os legados autoritários, de todos os legados da ditadura que a gente tem, e a gente poderia falar de muitos, hoje, pelo tema da aula, a gente vai falar desse que é também o mais importante, não há dúvidas, que é não só a polícia militar, mas aquilo que dá para a gente chamar da arquitetura institucional de segurança pública no Brasil. Arquitetura institucional por quê? A gente tem um desenho de segurança pública, né? A gente não tem uma instituição atuando, né? A gente tem várias instituições atuando em conjunto, se é que a gente pode chamar que é em conjunto o que acontece hoje. Porque muitas vezes eu acho que quem tem uma vivência maior nessa discussão se incomoda com razão com aqueles que fazem afirmações simplistas sobre o modo como a segurança pública hoje é legatária da ditadura. A gente fala sobre isso como se isso fosse algo evidente, como se isso fosse algo de... não, mas veja bem, a gente tem a polícia militar, a gente teve um período militar, a polícia militar não acabou, então a gente tem aí um legado da ditadura. A discussão é mais complexa do que isso. Eu acho que a gente tem que fazê-la com um pouco mais de calma e de profundidade.
De fato, a segurança pública hoje ela é profundamente legatária da ditadura. Mas não, por exemplo, porque a gente tem uma polícia militar. A polícia militar, a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações. A polícia militar, ela não nasce na ditadura, ela nasce muito antes. A polícia militar, as primeiras polícias militarizadas no Brasil, elas nascem para regular um negócio, que é o negócio da escravidão. Ela nasce muito para caçar escravo fujão. E é interessante que ela já nasce com o DNA do racismo, que está presente até hoje. A gente tem uma pesquisa importante feita pela Jaqueline Signoretto em São Paulo, que mostra que em São Paulo, para cada 3 pessoas, para cada 3 negros que a polícia militar mata, ela mata um branco. Quer dizer, existe um traço muito claro no perfil de morte daqueles que são vítimas das ações letais da polícia. Mas, de todo modo, então, o que eu estava dizendo é que a polícia militar não nasce na ditadura. O que nasce, de fato, na ditadura? O que nasce na ditadura é esse desenho institucional que a gente tem hoje. Ele nasce na ditadura e ele, paradoxalmente, se consolida num grande avanço que a gente tem na democracia no Brasil, que é a Constituição de 88. Isso é maluco, né? A Constituição de 88 ela avança em vários sentidos, mas no que diz respeito à segurança pública, ela consolida todas as mudanças que a ditadura, ao longo de 21 anos, fez no sistema de segurança pública no Brasil. E entender isso é um pouco entender a situação que a gente está hoje. E é sobre isso que eu quero falar, quer dizer, como é que isso aconteceu? Como é que foi possível que, nesse momento de constituição da democracia, acontecesse justamente a afirmação do modelo repressivo, a afirmação e consolidação legal do modelo repressivo que a ditadura, ao longo de 21 anos, forjou no Brasil e que está aí até hoje, né? E com o qual a gente se debate constitucionalmente, inclusive, né? Muito bom. A questão é perguntar-se por que o avanço que significou a Constituição mais democrática no Brasil, em várias áreas, como a consagração do status da criança como de objeto de direito para sujeito de direito, a consagração do SUS. Diríamos que as instituições militares seriam um núcleo duro, quase algo impermeável ao processo dos avanços em outras áreas. A pergunta seria por quê? Sim, eu vou tentar responder essa pergunta. De fato, até fazendo apelo ao próprio processo histórico da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte de 87, como é que isso aconteceu naquele momento. Mas antes disso, gente, eu queria falar o que foi que aconteceu na ditadura, né, em relação à segurança pública no Brasil. Qual era o desenho que a gente tinha, qual o desenho que a gente passa a ter e por que essas mudanças são tão dramáticas, em primeiro lugar. Essa é a primeira parte da exposição. A segunda parte afinal de contas, qual o tamanho do problema sobre o qual a gente está falando, quando a gente fala de violência policial? Qual a dimensão desse problema no Brasil? Isso é bastante... Se conseguisse passar para vocês hoje essa ideia, quer dizer, uma percepção do tamanho dessa questão hoje no Brasil, e por que isso é radicalmente diferente de outros países do mundo, radicalmente diferente, eu já ficaria satisfeito. Quer dizer, a gente conseguir entender o que há de peculiar na violência policial no Brasil hoje, em relação a qualquer outro país do mundo. Qualquer outro país. Assim, sociedades minimamente democráticas. Em primeiro lugar, eu dizia, havia polícia militar antes da ditadura? Havia, mas as polícias militares, na década de 60, na década de 50, elas não tinham o papel principal na garantia de segurança pública no Brasil. São Paulo, por exemplo, era a Guarda Civil.
Não a guarda civil que a gente tem hoje, essas guardas civis municipais, né? A gente tinha guardas civis estaduais. O que era importante da existência dessas guardas? Não só que elas eram civis, isso já é importante, a gente pode falar sobre a militarização daqui a pouco, mas o fato de que elas eram o que a gente chama de polícia de ciclo completo. Então, esses são dois aspectos importantes para a gente entender o caos que é a segurança pública hoje no Brasil. Primeiro, militarização, a gente vai falar sobre isso. Segundo, o fato de que a gente não tem uma polícia de ciclo completo, também quero falar sobre isso. Terceiro, estou falando aqui no fundo do tripé da PEC 51, de uma importante proposta de mudança que a gente tem hoje na segurança pública. A gente não tem carreira única, a gente tem polícias que são cindidas no meio, né? Depois o Lotin vai poder até falar bastante na perspectiva de um praça da Polícia Militar, o quanto que isso é problemático. Mas, enfim, tem duas mudanças importantes, que são basicamente dois decretos que em 1969 o Médici, presidente ditador, baixa. O que esses decretos fazem? Eles tiram as polícias militares do seu aquartelamento. As polícias militares, elas ficavam aquarteladas nas grandes cidades. Elas eram chamadas para atuar em momentos específicos. Elas não eram responsáveis pelo policiamento das grandes cidades. Então, aí, uma peculiaridade da segurança pública no Brasil, gente. Existem polícias militares na Europa? Existem. Existem, e é curioso até, eu estava conversando esses dias, a gente estava batendo um papo, são os países latinos. A gente tem polícia militar em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, o modelo. A França ela é durante muito tempo um modelo, a gendarmerie. E em Luxemburgo, bom, Luxemburgo não conta, né, que é uma coisa... Mas em nenhum desses países a polícia militar atua nas grandes cidades. Nenhum desses países. A polícia militar ela atua em cidades com menos de 10 mil habitantes. Ela atua no campo, ela atua em cidades muito pequenas que a administração pública federal diz, a gente não vai conseguir formar polícias locais ali. É uma prefeitura que não tem verba, que não tem estrutura, então faz sentido que a nação tome para si essa tarefa. Agora, uma polícia militar atuando em grandes centros urbanos, isso é peculiaridade do Brasil. Mas o que é criado nesse momento, já nesse momento, quando a Guarda Civil é dissolvida? Então, com esses decretos, o Médici, ele dissolve a Guarda Civil, ele dá a opção para que os guardas civis entrem na Polícia Militar, caso eles queiram. O que se cria nesse momento e continua até hoje? Cria-se a divisão de ciclos. Isso é uma coisa... Vocês leram o texto do Luiz Eduardo Soares, né? O Luiz Eduardo Soares chama de... Muito obrigado. Chama de a nossa jabuticaba institucional, porque, de fato, assim como o jabuticaba, isso é uma coisa que só existe no Brasil, mesmo. Então, aí está aí a segunda peculiaridade. Não existe nenhum outro lugar do mundo uma polícia que não é uma polícia, que é uma meia polícia. Então, o que isso quer dizer? No Brasil, a gente tem uma polícia que faz o que a gente pode chamar de todo o trabalho pré-crime, antes do crime, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar ela faz o que a gente chama de policiamento ostensivo, ou de policiamento repressivo, ou de policiamento preventivo. Não é aquilo que acontece antes do crime. Aconteceu o crime, né? Uma vez que o crime aconteceu, a Polícia Militar, supostamente, ela agora está feito o seu trabalho. Ela leva... Não, falhou. Ela já falhou. Mas, a partir daí, quem trabalha é a Polícia Civil. A Polícia Civil ela é a polícia pós-crime, ela faz a investigação, né? Ela é a polícia científica, a polícia judiciária. Esse modelo em que metade do trabalho é feito por por uma polícia e a outra metade do trabalho é feito por uma outra polícia, e o pior, quando essas duas polícias ainda não se entendem e muitas vezes até se odeiam, tiram sarro, isso é uma catástrofe. Isso não existe em nenhum outro lugar. Vocês pensam que
disso decorre uma série de problemas, né? Mas vocês pensam que, por exemplo, tudo aquilo que foi acumulado pelo policial que estava atendendo à ocorrência do crime, tudo aquilo muitas vezes se perde depois no trabalho investigativo, porque essas polícias elas não conversam. Muitas vezes o chefe de um batalhão não senta para conversar durante anos com os delegados que atuam na mesma área do batalhão dele. Para um passar para o outro, para falar, bom, mas o que está acontecendo, quais são, né, o que você está vendo, como é que a gente tem que coordenar as nossas atuações, isso praticamente não acontece. Bom, surge então nesse momento essas duas meia polícias, né, que é esse modelo que não funciona, modelo que a gente sabe que é péssimo. Agora, por outro lado, a militarização em si mesma, só o fato da polícia militar ser militar, isso abre uma discussão que não é simples, como eu disse, mas só a militarização, na minha perspectiva, depois o Lotin vai poder falar dele, já é péssimo. Por quê? Bom, em primeiro lugar, essa parte eu vou deixar mais para o Lotin, mas um policial militar não pode se organizar num sindicato, como todos os trabalhadores que são civis podem. Vocês vão ver pela fala do Lotin o quanto que isso é problemático. Segundo lugar, um militar não pode fazer greve, supostamente, para garantir os seus direitos. Mas, mais do que isso, por que você organiza uma estrutura a partir do modelo de outra? Supõe-se que, quando você organiza uma estrutura a partir do modelo de outra, você supõe que há similaridades entre essas organizações, né? Por que eu vou organizar uma escola a partir do modelo do Exército? Por que eu vou organizar uma aula a partir do modelo do Exército? Por que eu vou organizar uma polícia a partir do modelo do Exército? Bom, não há similaridades entre as funções da polícia e do Exército. As sobreposições são muito pequenas. A polícia e exército têm funções absolutamente diferentes. A polícia, a função de garantir a segurança daquela pessoa com quem ela está lidando, e o exército, a função, que é uma outra função, né, que é a função de lidar com aquele que não é cidadão do seu país, né? O exército, ele lida com o inimigo. E daí a gente tem uma perspectiva bastante problemática da atuação do policial, que é o policial olhando, e até hoje isso ocorre muito, o policial ele vai para a rua, muitas vezes, pensando em enfrentar o inimigo. Mas ele não está enfrentando o inimigo, ele tá lidando com um cidadão cuja segurança ele tem que garantir também. Muito bem. Mais do que isso, o Exército ele tem uma estrutura hierárquica que é feita para o soldado não pensar. O soldado ele é inserido numa estrutura que basicamente diz para ele não pense, não raciocine. Por quê? A ordem ela tem que sair lá de cima do general e chegar até o soldado muito rapidamente, porque é guerra. E em guerra, o que conta é o tempo. Então você tem que ser capaz de deslocar um grande contingente de pessoas e também de deslocar grandes quantidades de armas e de equipamento de um modo muito rápido. Então a ordem ela tem que transcorrer a estrutura inteira sem nenhum impedimento, né? O policial militar que está atuando diretamente com a população, ele tem que ter uma outra perspectiva. O policial militar que está, ou policial, né? Policial que está atuando ali na ponta, ao contrário, ele tem que ter liberdade para pensar. Ele tem que ter liberdade para agir em cada situação, ele tem que ter discricionariedade, de fato, para poder agir em cada situação como uma situação peculiar, uma situação particular. Você exigir dessa pessoa que está na ponta, né, que é justamente o praça, justamente o cabo, o soldado que está ali na ponta, que ele haja sem pensar, é algo que só pode dar errado. E, como a gente vai ver, os soldados, os praças da Polícia Militar, não só eles estão numa estrutura feita para eles não pensarem, como às vezes até pelo próprio regimento da corporação, o regimento deixa claro que ele não pode pensar ou que ele não pode falar.
que ele não pode falar em público sobre segurança pública, né? É muito maluco, né? O Inácio Cano fala, vocês imaginam um médico que não pode falar sobre saúde pública. No Brasil, a gente tem policiais que não podem falar sobre segurança pública, não podem. Se ele fala, ele pode ir preso, e vai. Né? Muito bem. Essa estrutura, vocês vão ver, não é uma estrutura que é defendida pela grande maioria dos policiais. A gente fica falando de desmilitarização como se fosse nós criticando a polícia. Quantos por cento dos policiais ou dos profissionais de segurança pública no Brasil vocês imaginam que são a favor da desvinculação do Exército, mas também que as polícias deixem de se organizar aos moldes do Exército? Ou seja, que são a favor da desmilitarização, falar português, claro. Você pensa, a porcentagem dos profissionais de segurança pública no Brasil? 10%? 15%? 20%? 30%? 40%? 50%? 60%? 70%? Quase 80%? 77% dos profissionais de segurança pública no Brasil são a favor da desmilitarização. É interessante que até os oficiais se dizem a favor. 21 mil policiais entrevistados nessa pesquisa e 77% se dizem a favor da desmilitarização. Qual que é um dos... Bom, a gente está vendo vários, né? Qual é um dos graves problemas da militarização? A Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, mas a Polícia Militar mais especialmente, ela é uma instituição absolutamente esquizofrênica, porque ela responde para 2 comandos. Então, a gente diz que o governador do estado é o comandante em chefe da Polícia Militar. De fato, ele é, mas não só ele. Isso é muito maluco. As polícias militares, elas têm as chamadas segundas seções, que são a PM2, né, popularmente conhecida por P2, que faz o serviço de inteligência, que não é um serviço só responsável por coleta de informação, mas ele também tem que tomar decisão sobre estruturas organizacionais, efetivos, ensino, instrução, dentre outras coisas. Esse serviço, olha só que coisa interessante, ele não responde ao governador do estado. Todo o serviço de inteligência da Polícia Militar, ele, legalmente, porque os policiais vão falar, não, mas veja bem, mas isso não ocorre mais. Tudo bem que não ocorre, pode até não ocorrer, mas legalmente, todo esse serviço responde direto para o comandante-geral do Exército. Para quem que um policial, de fato, responde, então? O Lotinha, até eu já vi ele falando, se chega o comandante-geral do Exército, chega o governador do estado, um fala para você, vai para a esquerda, outro fala, vai para a direita, que lado você vai? Quando é só o comandante-geral do Exército da PM, tá bom, mas chega 4, o comandante-geral do Exército, o comandante-geral da PM, o governador e o presidente, cada um der uma ordem diferente. E isso já aconteceu. Vocês pegam em Furnas, quando o governo federal foi privatizar a Furnas, o governador era o Itamar Franco. O Itamar falou, não estou de acordo. E falou, e eu sou comandante da PM, a PM não vai permitir isso. E a PM vai, então, seguindo a ordem do governador, só que daí liga o comandante-geral do Exército para o comandante da PM e diz, não, vocês não vão atuar. Você imagina a situação do comandante da PM nesse momento. Então, de fato, a Polícia Militar ela responde para 2 senhores. Isso é uma maluquice. Né? Você tem 2 estruturas de comando paralelas e você não sabe qual é. Não existe uma distinção hierárquica entre elas. Mas há uma outra cisão. E essa... talvez seja mais grave, é uma cisão que existe interna na Polícia Militar, como também existe internamente na Polícia Civil, que é a cisão na Polícia Militar, entre os praças e os oficiais, na Polícia Civil, entre os agentes e escrivães e os delegados. Ou seja, a Polícia Militar hoje, ela tem 2 portas de entrada. Você pode entrar pela porta da frente, e aí você é um oficial. A sua progressão de carreira, o céu é o limite. Você pode entrar pela porta dos fundos, e aí você é um praça. Você tem um teto para a sua progressão de carreira.
você é regido por um estatuto absolutamente inconstitucional. Você pode ser preso pela simples vontade do seu superior. Vontade. Sem direito à defesa. Porque você está com a botina suja, ou porque você não fez a barba direito. Essa perspectiva o Lotin vai trazer com muito mais propriedade do que eu. Mas elas são instituições cindidas internamente. A Polícia Civil, a mesma coisa. A Polícia Civil, o escrivão, o agente que toca uma delegacia no dia a dia, esse sujeito, ele ganha infinitamente menos do que o delegado. Se esse cara quiser um dia virar delegado, imagina que ele está ali trabalhando, ele trabalha há 10 anos na Polícia Civil, há 15 anos na Polícia Civil. Ele consegue, enquanto trabalha, fazer uma faculdade de Direito, ele consegue passar no vestibular, consegue fazer a faculdade de Direito. Ele vai lá prestar o concurso da polícia. Quantos pontos ele ganha no concurso público por ter servido a Polícia Civil ao longo de 10 anos, ao longo de 15 anos, ao longo de 20 anos? Ele ganha nada, ele não ganha um ponto. Isso é aviltante, né, de fato. Esse policial, ele vai responder, ele está ali faz 20 anos, ele sabe como uma delegacia funciona inteira, ele dá aula para qualquer um, como é que a Polícia Civil funciona no Brasil. Ele vai ser comandado por uma pessoa que vai chegar lá, um moleque, um rapaz, uma moça, recém-formado numa faculdade de Direito, não tem a menor ideia do que é uma delegacia, que vai chegar lá ganhando 10 vezes mais do que ele, dando ordem nele. A faculdade de Direito não prepara alguém para atuar em segurança pública. Esse é outro ponto que cada vez eu vejo um jeito mais forte. No Brasil, os profissionais de segurança pública são ensinados a pensar que se preparar para a segurança pública é aprender Direito, né? Há sobreposições tópicas entre aquilo que o sujeito aprende na faculdade de Direito e o papel de um policial, de fato. Muitas vezes passa, né, o sujeito conhecer as tipificações penais, etc. Mas segurança pública é um outro mundo, né, muito maior do que esse. Muito bem. Como que, respondendo a pergunta que o meu xará Dario colocou, como que isso passou? Como é que a gente teve um processo constituinte, que a gente fez uma Constituição cidadã, né, como a gente diz, com tantos avanços, né, mas esse desenho institucional falido, que não serve para ninguém. Como é que isso passou na Constituinte? Antes, só deixar claro, gente, para vocês terem ideia de números, né, do quanto que esse modelo institucional não funciona. Se a gente pegar países como... Primeiro, taxa de homicídio no Brasil. A gente chega hoje a 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. O que isso significa? Significa que, em geral, só para a gente ter uma ideia, se a gente somar todos os conflitos armados, todas as guerras que acontecem no mundo hoje, há o mesmo número de mortos acontecendo no Brasil por ano. Todas as guerras do mundo somadas. Se a gente pega períodos de 4 ou 5 anos, né, para não pegar nenhum período, nenhum ponto fora da curva, a gente pega períodos amplos, 200 mil mortos em todos os conflitos armados do mundo. Quantos mortos no Brasil? 200 mil, mais ou menos. Quer dizer, esse é o tamanho do problema. Qual o percentual de solução de homicídios no Brasil e no mundo? É uma coisa... eu tenho aqui, depois eu te passo os dados. Está super fácil. 50 a 60 mil mortos por ano. Né? Não, digo assim, mas o não é? Foi? Ah, sim. Não, mas é pior do que isso, de fato. O Lotin está dizendo aqui
ele viu aqui nas minhas anotações 8% de resolução de homicídios no Brasil, ele está dizendo é menos. É menos. Resolução de homicídio nos Estados Unidos, 65%. Resolução de homicídio na Europa em geral, 80 e tantos por cento. Resolução de homicídio na Alemanha, 96%. Resolução de homicídio no Japão, 98%. Resolução de homicídios no Brasil, eu ia falar 8%, porque eu estava sendo otimista. Menos. 5%. Então, quer dizer, isso para dizer o quê? Esse sistema ele não funciona para o policial, o sistema de segurança pública ele não funciona para o cidadão, o sistema de segurança pública, de fato, ele não funciona para ninguém. Muito bem. Como que isso passou? Isso não passou por acaso, gente. Não foi um descuido dos constituintes que deixou que isso passasse. Isso foi, e é importante a gente insistir nesse ponto, isso foi amplamente negociado entre os militares e os constituintes. O Exército ele nomeou 13 oficiais superiores para fazerem lobby pelos interesses dos militares. São oficialmente nomeados, vocês podem pegar tem um artigo do Zaverucha, do Jorge Zaverucha, que relata bastante isso. E relata, inclusive, naquela época já se falava em desmilitarização. Quando o Abreu Sodré, que era governador de São Paulo, ele propõe ao Ulisses Guimarães a extinção da PM, isso em 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o Ulisses responde para ele: eu não posso fazer nada, eu tenho um compromisso com o general Leônidas. Esse general Leônidas Pires Gonçalves, que recentemente morreu ainda no governo legítimo, teve honras militares desse governo e presença do ministro da Defesa. Leônidas Pires Gonçalves era um conhecido torturador. Ele morre com honras e com a presença de um ministro de Estado do governo anterior. Quando essas discussões são colocadas para ele, ele ameaça zerar todo o processo constituinte. De fato, ele chega para o Ulisses e ele diz: não, pera, vocês estão brincando aqui de fazer essa Constituição, a gente está achando legal, mas se a gente entrar nessa discussão, a brincadeira vai acabar. Esse foi o grau e a percepção muito clara da esquerda era essa. E, aliás, a esquerda ela fica sempre assim, né? Qual esquerda? Pois é. A percepção era essa, a percepção em larga medida era não, mas não sejamos muito radicais, porque senão tudo pode, né? Tudo pode se perder. Os avanços, os outros avanços, o SUS, a educação, etc., podem se perder. Mas nisso, a gente traz o modelo de segurança pública como se fosse um mal menor, negociamos isso com o Exército, mas veja bem, fizemos uma bela Constituição, e a gente traz um modelo inteiro de segurança pública da ditadura para os tempos e aí, atuais. Vale uma ideia interessante a colocar. Bom, primeiro que as ditaduras militares foram arquitetadas fundamentalmente por o primeiro ministro de Relações Exteriores, na época, Henry Kissinger, um judeu com nariz claramente com características quase de presidente. Segundo, as ditaduras militares aqui saem fortalecidas, não saem com o rabo entre as pernas, sim? E isto é interessante porque as saídas para a democracia foram saídas negociadas na grande maioria dos países da América do Sul. Em Uruguai, diria que na Argentina é um pouquinho diferente pelo movimento das mulheres de Praça de Maio, mas foram mais de 30.000 desaparecidos. No Brasil não foi nesse sentido. Então, por exemplo, no Uruguai, assim que retoma o governo democrático, em 1985, o parlamento aprova uma lei que se chama Lei da Pretensão, da caducidade da pretensão punitiva do Estado em relação aos crimes de lesa humanidade. Isto é interessante porque
explica em parte como, apesar de irmos para um governo democrático, existem receios, temores e há uma fragilidade institucional tendente a negociar e a não colocar os regimes e as forças armadas em xeque. Sim. E isto tira qualquer capacidade de, pelo menos, de ir avançar, inclusive democraticamente. Né? E esses são dados que são muito interessantes. Você pega, embora isso seja uma característica da América Latina como um todo, teve uma pesquisadora americana que ela criou um parâmetro de avaliação de violência de Estado na América Latina e aplicou isso aos diferentes países. Tem um país em que a violência de Estado aumenta e não diminui depois da ditadura, que é o Brasil. A gente tem mais violência de Estado hoje do que a gente tinha durante a ditadura. Então, eu não quero deixar de me concentrar, de reservar um certo tempo para a gente falar sobre o tamanho desse problema, como eu disse para vocês. Talvez isso seja o recado mais importante, porque se tem algo muito próprio da violência de Estado, é que ela é invisibilizada porque muitas vezes ela é legitimada. E na medida em que é legitimada, ela é naturalizada e deixa de ser vista como violência. Então, nesse momento, por mais que os números sejam às vezes chatos da gente pensar, né, porque a gente fala muito número, o Luiz Eduardo Soares até fala isso no começo do texto, o número começa a virar nada, né? Parece, né, o número ele não dá a dimensão da concretude do problema, mas a gente tem que voltar aos números, porque eles são absolutamente escandalosos, e a gente deixa de se escandalizar com eles, a gente não pode fazer isso. Então, só para a gente ter ideia do que acontece no Brasil, em 9 anos, entre 2003 e 2012, 9 anos, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela matou 9.646 pessoas. A gente fala da ditadura no Brasil, que tem um número oficial de 437 mortos, embora seja mais do que isso. Mas 9.646 pessoas em 9 anos, e a ditadura foram 21 anos. Ou seja, mais de 1.000 pessoas por ano. A PM de São Paulo, em 5 anos, ela matou 2.045 pessoas. O que isso significa? Vamos fazer algumas comparações para a gente tentar entender esse número. Todas as polícias dos Estados Unidos juntas, se a gente somar todas as 21 a 25 mil polícias, há uma discordância, os Estados Unidos têm polícias municipais, mas mais de 20 mil polícias, todas as polícias dos Estados Unidos juntas mataram nesses mesmos 5 anos 1.915 pessoas. Então, só para a gente ver como a perspectiva aqui é diferente. O estado de São Paulo ele tem 40 milhões de habitantes e ele mata mais do que os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro ele tem 16 milhões de habitantes, ou seja, 5% da população dos Estados Unidos, e ele demora 2 anos para matar o mesmo número de pessoas que todas as polícias norte-americanas somadas matam em 5. Em 2 anos, o Rio de Janeiro, com 5% da população dos Estados Unidos, ele mata aquilo que os Estados Unidos mata em 5 anos. Esse é o tamanho do problema. Essa diferença, muitas vezes as pessoas falam, não, mas veja bem, você está comparando o Brasil com os Estados Unidos, são países que têm um nível de criminalidade, de garantia social, etc., radicalmente diferentes. Não. Se você pegar, por exemplo, a África do Sul, que é um caso interessante, porque diferença social gigantesca, criminalidade gigantesca. O estado de São Paulo ele tem 34% mais casos de resistência seguida de morte, aqui no período entre 2008 e 2012, do que todas as mortes promovidas por policiais na África do Sul. Então, quer dizer, esse argumento de que trata-se de uma diferença social, etc., ele também não se sustenta. Aqui, eu acho que no final das contas, uma fala que traz
de um jeito muito claro para a gente qual é que é a dramaticidade, a gravidade desse problema, é uma fala que eu trago também do Luiz Eduardo Soares, que não está naquele texto, está em outro texto, em que ele diz o seguinte, eu quero citá-lo para vocês. Está em curso no Brasil um verdadeiro genocídio. São sobretudo os jovens, pobres e negros do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, que são mortos. O problema alcançou um ponto tão grave que já há um déficit de jovens do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. Um déficit que só se verifica nas sociedades que estão em guerra. Quer dizer, olha que maluco, né? A gente pega a estrutura etária do Brasil, ela tem um dente. Esse dente, qualquer historiador que olha para uma sociedade, para esses dados, ele olha para isso, ele fala, vamos supor que o historiador que chegou agora, que não sabe o que está acontecendo, ele fala, está tendo uma guerra nesse país. Porque é um dente entre jovens, entre 15 e 24 anos, que não se verifica, e do sexo masculino. É típico de uma sociedade que está em guerra. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, esse dente vai continuar lá, gente. Qualquer pessoa que for estudar o que está acontecendo no Brasil hoje, qualquer historiador, ele vai ter que se debruçar sobre isso. E ele vai ter que ter uma narrativa sobre isso. Qual é que é a narrativa que a gente tem? Como é que a gente vai explicar isso? Estava acontecendo aqui uma guerra e a gente não sabia por quê, a gente não sabe dizer, porque a gente naturalizou essas mortes. Virou normal. Né? A polícia matar preto na favela é algo que é normal. Não é nem notícia de jornal. Quer dizer, o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo é ser capaz de construir uma narrativa sobre isso. Porque, e aí é um ponto que a gente tem que ser capaz de trazer, se a polícia mata o que ela mata, é porque ela tem o apoio. Né? E aí os policiais têm toda a razão de falar que muitas vezes eles são injustamente colocados como a única causa, porque se tem algo vergonhoso no Brasil, é o Ministério Público. Se tem algo absolutamente vergonhoso no Brasil, é o Ministério Público que pede o arquivamento dessas mortes, que não investiga essas mortes sistematicamente. E o Judiciário que aceita o arquivamento, aceita o pedido de arquivamento. A imprensa que silencia e a população que aplaude. Então, bom, existe uma mudança cultural que de fato a gente tem que fazer. A polícia militar, ela é de algum modo aquela que cumpre essa ordem. Mas essa ordem não vem dela. Embora a gente tenha assim também que responsabilizar a polícia e falar como é que a gente chega num ponto em que a polícia chega a promover esse tipo de violência contra a sua própria população. Hoje não vai dar para mostrar, gente, mas eu recomendo fortemente que vocês entrem depois no YouTube e vejam esse vídeo, por favor. Assim, esse vídeo ele é fantástico. Vocês escrevem no YouTube o seguinte: helicóptero e matemático. Matemático. Matemático é o nome de um traficante que é morto por um helicóptero. Aí vocês veem como o problema não é só a militarização. Ele é morto por um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas o que esse helicóptero faz? E é por isso que eu quero que vocês assistam esse vídeo. Esse helicóptero ele passa sobre uma favela do Rio de Janeiro e ele atira no carro do traficante matemático. O que já está errado. Porque a polícia ela só pode matar alguém se essa pessoa estiver colocando em risco a vida ou do próprio policial ou de um terceiro. Né? Qualquer país democrático do mundo é nesse momento que o policial pode usar da força letal. Não pode matar uma pessoa porque o cara é criminoso, porque o cara é feio, porque o cara é chato. O criminoso tem que ser preso, tem que ser morto. Se o cara coloca em risco a vida de um terceiro, aí sim a polícia pode usar da força e usar da força letal. Esse helicóptero ele passa metralhando, mas ele não metralha, porque evidentemente você está em cima do helicóptero, você está com uma metralhadora, ele metralha um bairro. Você tem um helicóptero de uma força do Estado metralhando a própria população. E o mundo não para depois disso.
A gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente faz as nossas vidas, quer dizer, agora, que bairro que ele está metralhando? E esse é o ponto importante. De fato, a gente não consegue imaginar um helicóptero das polícias metralhando o Leblon, né? Metralhando Ipanema, ou metralhando aqui o centro de Florianópolis. Né? Mas um helicóptero da polícia metralha e a própria população. Você vai no dia seguinte, quando você vai no dia seguinte, o Fantástico vai, isso sai no Fantástico. A equipe de TV vai ali no dia seguinte e você vê as casas inteiras metralhadas. Casa, gente, as pessoas ali, famílias vivendo. Quer dizer, e aí, de fato, a pergunta é, dá pra gente pensar, dá pra gente falar e chamar de democracia isso que a gente vive, em que o próprio Estado e com o seu aparato de segurança promove, de fato, um genocídio contra a sua população? A palavra genocídio, ela tem sido até bastante debatida e estudada para boa ou má aplicação do termo, mas no mínimo um massacre contra a população, e é uma população que tem CEP, que tem faixa de renda e que tem cor. É essa população que morre. Eu queria, só para encerrar, deixar então essa provocação. Não vai dar tempo de falar de todas as... enfim, isso é um assunto muito longo. Vou deixar um tempo para o Lotim também. Tenho que ir para outra sala fazer outra exposição. Mas, eu queria deixar uma provocação que é a seguinte. Entre democracia e ditadura, que a gente fica nessa discussão, não, mas a gente vive numa democracia, não, mas isso não é democracia, mas então é ditadura, pera. Tem uma outra definição que eu gosto bastante, que é a definição de um filósofo chamado Paulo Arantes, em que ele define o que a gente tem hoje no Brasil como um Estado oligárquico de direito. Uma vez eu fui corrigido por um professor de direito em público, dizendo que isso era um absurdo, eu falar em Estado oligárquico de direito, porque essa é uma contradição em termos. Porque o Estado de Direito ele pressupõe que é universal. O Estado de Direito é o Estado de Direito para todos. Todos são cidadãos de direito. E o Estado oligárquico, ele pressupõe que há algo de não universal aí. Né? E ele não entendeu, é claro, que essa contradição em termos era proposital. Né? Qual é a definição de Estado oligárquico de direito que o Paulo Arantes dá? Eu queria compartilhar com vocês. Eu cito: Estado oligárquico de direito é um regime jurídico-político caracterizado pela ampla latitude liberal constitucional em que se movem as classes confortáveis, por um lado, enquanto sua face, a face do Estado, voltada para a ralé, que o recuo da maré ditatorial deixou na praia da ordem econômica, se distingue pela intensificação de um tratamento paternalista punitivo. Gente, em linguagem de boteco. Direito para branco, direito para rico, porrada em preto, porrada em pobre. Não só porrada, como porrada em migalha. Como Paulo Arantes diz, ele fala que quando o Estado chega para a população pobre, a população pobre nunca sabe se vem alguma assistência, garantia de direito, de fato não vem. Né? Por que pensar assim? Eu acho que é importante a gente pensar a partir dessa provocação, porque a gente sabe que existe, que nós, aqui o que ele chama essas classes confortáveis, elas se movem de fato no Estado de Direito. A gente vive o Estado de Direito, a classe média, quem é branco, quem tem determinado CEP. Né? Mas de fato uma larga medida da população não vive, não tem direito à vida minimamente garantida. Então, quer dizer, como pensar esse tipo de organização? A gente pensa como uma organização ditatorial, a gente pensa como uma organização democrática. Talvez a definição de Estado oligárquico de direito caia bem para a gente superar essa dicotomia. Aproveitando que o Lotim saiu, eu quero aproveitar para terminar a exposição do jeito que eu queria. Eu quero colocar para vocês as seguintes perguntas. A gente fala, se a gente falar aqui sobre as pessoas que foram mortas durante a ditadura, sobre os assassinos da ditadura,
muitos nomes vocês vão conhecer, inclusive porque um deles foi elogiado pelo deputado Bolsonaro durante o momento que ele declarou ser favorável ao impeachment, que foi o nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores, assassinos, estupradores da ditadura. Faço questão de falar isso porque a gente tem que lembrar de todos os crimes que ele cometeu, né? E para qualquer mulher que aparecia, a primeira coisa que acontecia era a violência sexual, com todas. Isso era a regra, né? Não era a exceção. E o Ustra, pessoalmente, né? A gente tem que lembrar quem que foi esse sujeito que o Bolsonaro fez questão de elogiar, né? E não era só violência sexual, né? Isso ganhava contornos muito mais sinistros, né? Enfim. Agora, eu queria trazer alguns dados sobre os crimes da democracia. Não só dado, mas alguns fatos. Se a gente pensa que em maio de 2006, gente, 500 pessoas foram mortas em uma semana. Em uma semana. Na ditadura a gente fala de 437 mortos. Em maio de 2006, a Polícia Militar de São Paulo mata 500 pessoas em uma semana. E 82 policiais morrem. Porque a polícia militar, brasileira, ela não é só uma das que mais mata, mas ela também é uma das que mais morre. E quem morre são os policiais pobres, quem morre são os policiais mal remunerados, quem morre são os policiais, em sua maioria, negros, né? Não os oficiais. Né? Muito bem, 500 pessoas são mortas. Quem matou? Como matou? De que modo? Por qual motivo? Chacina de Sapopemba, em São Paulo, 2014. 3 mortes. Chacina do Jardim Rosana, 2013. 7 mortos. Chacina de Campinas, 2014. 12 mortos. Favela do Moinho, em São Paulo. 2 grandes incêndios. Quem é que colocou fogo ali? Por quê? A gente fala muito do Ustra. Agora eu pergunto, quem fala, por exemplo, dos matadores do 18? Grupo de extermínio do 18º Batalhão da Polícia Militar da Zona Norte de São Paulo. Todo mundo sabe que existe, gente. Isso é dado da Polícia Civil. Relatório da Polícia Civil. A gente fala sobre o Paulo Malhães, por exemplo, torturador da ditadura. Agora, quem fala hoje dos Highlanders? Os Highlanders, que é um grupo, eles constituem um grupo, segundo a Polícia Civil de São Paulo, um grupo de extermínios que corta a cabeça das vítimas e joga em Itapecerica da Serra. Isso hoje. Então, os dados estão aí, eles existem. Por que a gente não está se debatendo com eles? Por que a gente não está construindo uma narrativa sobre esse grau de violência de Estado que a gente tem hoje? Por que isso é tão invisibilizado? Por que a violência policial muitas vezes aparece como uma discussão menor, ou como, não, veja bem, não é bem assim, etc. Quer dizer, um pouco desse cenário que eu queria trazer. Vou deixar o Gotinho agora falar com vocês. Depois disso tudo, alguém quer ouvir ainda? Primeiro, agradecer o convite do Dario para a gente poder fazer essa conversa, enfim, esse bate-papo, né? Para poder tentar entender um pouco do porquê que a gente está nessa situação no que tange a questão de segurança pública no Brasil hoje. Eu acho que o Dario falou aqui da questão dos números, né? 60 mil mortes, enfim. E vou aprofundar um pouco isso também. Mas também numa perspectiva do policial, de tentar entender o porquê que o policial, nesse contexto dessa violência toda, também é vítima e não o algoz. Há um erro gritante das esquerdas e da sociedade mais pensante, digamos assim, de ajudar o Estado a excluir o policial militar da sociedade. Porque é isso que acontece na prática. Uma das minhas grandes decepções com relação à questão dos governos nos últimos 16 anos, ou 15 anos, ou 14 anos, enfim, é justamente de que não fez aquilo que deveria ter sido feito na questão da segurança pública, entre outras, né? Que é fazer um debate propositivo, sério e de mudança na sistemática de segurança pública que nós temos no Brasil hoje. Essa é uma das minhas grandes frustrações com relação ao governo passado, que foi
retirado à força do poder nos últimos dias. Tivemos 14, 15 anos para fazer esse debate de forma propositiva, de forma a mudar essa lógica, e infelizmente isso não aconteceu. Ao contrário, em determinados momentos tornou pior o que já estava ruim. A Lei de Garantia da Lei e da Ordem, por exemplo, a GLO é uma das situações que é passar para o Exército a questão de segurança pública, em determinados momentos, a depender do presidente. Isso é produto do governo do PT. Infelizmente é isso, e eu já fiz essa crítica, inclusive para a própria presidenta, na época em que tive a oportunidade de falar com ela. Essa é uma das minhas grandes frustrações. O fato é que nós temos hoje 60 mil mortes, nós temos hoje 48 mil estupros de mulheres, e isso é 10% do que efetivamente acontece. Vou repetir, são 48 mil estupros no Brasil denunciados. E estudos internacionais dão conta de que isso é 10% do que efetivamente acontece. Ou seja, estamos falando em 500 mil estupros, né, que são subnotificados. Por várias situações, a mulher, enfim, né, não entrar na especificidade do porquê que a mulher denuncia, e entendo perfeitamente por que ela não denuncia. Não denuncia por quê? Porque no final das contas ela acaba sendo vítima, ela acaba sendo a criminosa, ao invés de ser a vítima. Recentemente nós vimos na TV aí aquela menina no Rio de Janeiro que só faltou o delegado processar ela por ser estuprada. Um país onde 30% da população brasileira acredita, em pesquisa que o Fórum realizou, acredita que pode se estuprar uma mulher ou violentar uma mulher pela roupa que ela está usando. O que nós queremos? Um país onde 40% das mulheres da segurança pública, policiais civis, policiais militares, agentes prisionais, mulheres, são vítimas de abuso sexual e moral dentro dos quartéis, dentro das delegacias. São dados oficiais, através de pesquisas realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desculpa, eu não me apresentei, é que eu acabo empolgando. Eu sou Cabo Lotim, da Polícia Militar de Santa Catarina, sou presidente da Associação Nacional dos Praças, que é o sindicato dos policiais militares a nível de Brasil. Fui presidente aqui da Associação de Praças de Santa Catarina, da APRASC. Estou na diretoria hoje, mas não sou mais o presidente. O presidente é o subtenente Fortuna. Sou formado em Direito, estou fazendo pós-graduação lá em Joinville em Ciências Penais e Segurança Pública. Sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e sou membro também do CONASP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública, e a gente já trabalha com segurança pública há 23 anos e tem estudado isso nos últimos 15, mais especificamente por conta, inclusive, dos vários envolvimentos com movimentos sociais e com direitos trabalhistas dos policiais e bombeiros. Bom, feito isso, desculpem de novo. Então, 40% das mulheres da segurança pública são vítimas de abuso sexual e abuso e assédio moral. Em Minas Gerais, recentemente, um sargento estuprou uma soldado dentro de um batalhão. E o pior, como foi dentro do quartel, um superior para uma subordinada, ou enfim, na área militar, isso tem que ser julgado pelo Código Penal Militar, e o Código Penal Militar não tem estupro. A pena desse sargento, se ele eventualmente for condenado, vai ser por abuso de autoridade. Tanto que nós criamos, a nível de Brasil, através do Ministério da Justiça, com a secretária Regina Mick, um debate sobre a questão da situação da segurança das mulheres na segurança pública. E isso acabou agora se perdendo com a mudança de governo. Fizemos aí várias reuniões, inclusive estávamos propondo mudança na legislação, mas com a mudança de governo isso se perdeu e não sei se vai ser retomado, eu acho que não. Um governo que não tem mulheres na sua formação, obviamente não vai estar preocupado com a situação das mulheres da segurança pública. O Dario tinha deixado uma frase lá no outro espaço e eu anotei e queria fazer um debate a partir disso. O sistema de segurança pública não funciona para a polícia, para o cidadão, não funciona para ninguém. Essa foi a frase do Dario. Ao contrário, ele funciona muito bem. O sistema de segurança pública brasileiro, para aquilo que ele foi montado e idealizado, ele funciona fantasticamente bem.
Nós somos formados enquanto policiais, enquanto sistema de segurança pública, e não só a segurança pública, mas o Estado brasileiro, Ministério Público, Judiciário. Nós somos formados para proteger 5% da população brasileira. Ponto. E para isso nós fazemos muito bem o nosso trabalho. Nós somos formados, como dizia um delegado do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dele. Como? Hélio Lúcio. Nós somos formados para não deixar a prole, a plebe, incomodar os ricos. E para isso a gente faz o nosso papel muito bacana. Eu uso um exemplo que é bem prático, que é a cidade de Joinville, onde eu trabalho. Eu estou no ativo ainda, tá? Joinville, a gente tem 600 mil habitantes e nós dividimos Joinville em área norte e área sul. Quem é de Joinville sabe, até a Ponto Trabalhador, né? A área sul, 450 mil pessoas, que é a parte pobre da cidade, é os trabalhadores da cidade. E a área norte, 250 mil pessoas, que é as empresas, o dinheiro, o capital, as famílias mais abastadas. Na área sul, onde tem 450 mil trabalhadores, tem 2 viaturas trabalhando agora. Na área norte, onde tem 250 mil pessoas e tem as empresas e o capital, tem 12 viaturas trabalhando. Quem é que eu protejo? A gente protege um determinado segmento da sociedade. E não é agora. Isso não aconteceu hoje. E não é pós-ditadura e não é na ditadura. Isso é um processo que foi construído desde a formação das instituições das polícias brasileiras. Lá em 1800 e lá vai pedrinha. Quando o Dom João veio para cá, antes disso, os capitães do mato para buscar prender os escravos, para chicotear, para escravizar os índios. Isso tem um processo de construção. Em 1808, Dom João chega, cria a guarda para proteger ele. Né? E tem uma frase da mulher lá, enfim, Bambambam lá, que tinha que criar para criar um entorno do palácio para não se misturar a oligarquia, né, com os pobres e pretos e etc, etc. E a partir daquilo nós vamos idealizando o nosso modelo de segurança pública que está dado hoje. Ele passa por algumas modificações ao longo do tempo, inclusive em determinado momento a Polícia Militar de São Paulo enfrenta o Exército. A Polícia Militar de São Paulo foi a primeira a utilizar avião de guerra no Brasil contra o Exército, 1937, é isso? Na Revolução Constitucionalista. A PM de São Paulo era mais forte que o Exército. São grupos militares dos estados. Então, ao longo do tempo, vai passando por algumas modificações, mas as modificações são feitas do ponto de vista do papel, né, de funções, mas nunca de lógica. Nunca de lógica. E aí uma coisa que é importante falar, os militares sempre tiveram um papel fundamental no modelo de segurança pública brasileiro e no modelo de Estado brasileiro. A partir, e aí pega a história também, né? A proclamação da República, a proclamação da Independência, aquilo vai subindo, sempre tem um general, um coronel que está por trás dos panos, ou diretamente no poder, como se deu em 64, ou não. Indiretamente. Hoje ainda. Quem é que carrega a mala e faz a agenda do governador? A Casa Militar da PM. Tem um coronel lá. Quem carrega a mala do presidente da República e faz a agenda dele e desvia roteiro? Um general do Exército. Presidente da Assembleia Legislativa. Um coronel da PM. Tribunal de Justiça. Um coronel da PM. Na Câmara de Vereadores de Florianópolis, Tribunal de Contas. Na Câmara de Vereadores de Florianópolis tem um coronel da PM fazendo policiais militares, né? Comandados por um coronel da PM que faz ali, né? Então, os militares sempre tiveram uma participação fundamental na formação política brasileira, política e ideológica, inclusive. E isso explica muito. Quando fala político e ideológico, explica muito. Porque o modelo militar, ele é um modelo ideológico. O sistema militar, militarismo é uma ideologia. Militarismo é uma ideologia. E isso vai se formando ao longo do tempo, criando essa situação que nós estamos hoje de uma violência exacerbada, inclusive dos policiais. Inclusive dos policiais. E a questão que se coloca é assim, o policial, ele é violento? Não, ele é formado para ser violento. Ele é formado para ser violento.
Nós somos formados para ver vocês todos, ou a sociedade, principalmente os 5 P's, não é 3, é 5. Preto, pobre, professor, eu vou falar uma palavra e me perdoe, mas, bom, prostituta, para não falar a palavra outra, e praça, os 5 P's. Preto, pobre, professor, prostituta e praça. O sistema de segurança é formado para ver todos esses 5 como inimigo, inclusive os próprios praças. Eu, até recentemente atrás, nós éramos benquistos no nosso meio, digamos assim. Eu e outros companheiros. Hoje já não é mais tanto, porque o Bolsonaro é o líder agora. A gente vem num processo de conscientização da nossa categoria nos últimos 15 anos que se perdeu no último ano e meio por erros cometidos, mas fundamentalmente pela fascistização que existe na sociedade brasileira. E essa fascistização, ela se dá como? Através da mídia, programas como da Atena, que incita a violência. O índice de linchamentos aumentou em quase 100% nos últimos ano e meio, principalmente depois que aquela repórter lá, Raquel Xeral, lá o que lá, divulgou, enfim, mostrou a imagem de um jovem negro amarrado no Rio de Janeiro e disse que tinha que fazer assim mesmo, que a sociedade tinha que ir lá. Aí o índice de linchamento aumentou significativamente. Ou seja, a sociedade produz isso também. O policial, ele não está alheio a esse debate. Ele é formado para ver a sociedade como o oposto, o antagônico, para não dizer o inimigo, que eu acho uma palavra um tanto quanto forte, porque tem, né? Mas ele é formado para isso. Então ele reproduz isso e junta-se a essa formação o fato de que a sociedade brasileira é violenta. Os números dizem isso, não é invenção, são fatos. 60 mil mortes por ano é uma guerra civil não declarada. Em 2013, 10% das pessoas mortas por homicídio no mundo foram no Brasil. São 55 mil pessoas por homicídio em 2013 e 500 mil no mundo, quer dizer. Estupros, como eu falei, etc., assaltos, furtos. Então o Brasil é um país violento. Aquela lógica de alguns sociólogos, historiadores, enfim, de que somos uma sociedade pacífica, né, cortês, cordial, isso não existe na prática. E o policial está dentro desse meio. Ele está dentro desse meio. 50% da população brasileira acha que bandido bom é bandido morto. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, se tu é formado, se tu tem uma formação ideológica no teu dia a dia, dentro dos quartéis, para ver o outro como um antagônico, e tu tem uma sociedade extremamente violenta no dia a dia, e a sociedade, por sua vez, cobra do policial uma solução, ele acaba sendo o violento excedente, cometendo os excessos. Não justifica? Claro que não justifica. Óbvio que não justifica, e a gente está aqui, eu sou um crítico do modelo de segurança pública atual. Não justifica. Agora, é preciso ter a compreensão macro do processo. Não adianta nós discutirmos essa situação toda a partir do resultado. Nós temos que discutir a partir da base. Por que é assim? Por que um policial militar ele é da forma que é, um policial civil um policial federal é? Por quê? Porque nós somos formados para ser assim. Por isso que eu digo e reitero, a questão da segurança pública brasileira, para aquilo que ela é formada, ela é excelente. A questão é como resolver esse problema. E pior, e essa questão se mostra muito mais grave ainda, na medida em que nós estamos tentando resolver um problema num momento político no Brasil que é muito ruim, da sociedade brasileira. Basta ver os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Redução da maioridade penal, Estatuto do Desarmamento, e por aí vai. Agravar a pena, prender. Nós temos hoje 711 mil pessoas presas no Brasil. E todo mundo quer que continue prendendo. Resolveu? Não resolveu, ao contrário, está agravando. Países como Estados Unidos, China, Rússia,
reduziram a taxa de aprisionamento e a violência diminuiu. Estados Unidos 8%, China 9%, Rússia 24%. Reduziram, ao invés de aumentar preço, reduziram. Porque eles chegaram à conclusão que o capitalista brasileiro ainda não concluiu. Que se prender, gasta. E se gastar sem retorno, é um dinheiro que não volta. Nós gastamos 5,4% do PIB com a violência brasileira. Isso são quase 500 bilhões de reais. Se nada funcionar, dá para usar, no modelo atual, dá para usar com as lideranças políticas que nós temos hoje, ou, enfim, empresariais, podemos usar o argumento financeiro, né? Bom, se gasta 5% do PIB com violência, pô, alguma coisa tem que ser feita. E não é gastando mais, porque prender, tu vai fazer presídio. Nós fechamos escola para construir presídio em Joinville. Joinville fechou uma escola na Getúlio Vargas, colégio tradicional, Rui Barbosa, para abrir um quartel da PM. Isso não vai ter fim. E a política que está dada hoje, a lógica institucionalizada em termos de solução para a problemática de segurança pública, é piorar o que já está ruim. Né? Do ponto de vista do trabalhador, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está todo mundo falando por aí. Do ponto de vista da segurança pública, redução da maioridade penal, construção de mais cadeia, aumento de pena, estatuto de desarmamento e por aí vai. Isso só vai agravar o problema. Nós vamos entrar numa guerra civil, daí declarada talvez. Porque isso só vai agravar, as mortes vão aumentar. E o problema todo é que a gente sabendo disso e tentando passar isso para o nosso público, enquanto profissional de segurança pública, ele não consegue compreender. E por que ele não consegue compreender? Porque ele está bloqueado. Ele está dentro de um mundo militarizado de segurança pública que é só dele. Todo dia no quartel é dito, nós somos diferentes. Bom, se eu sou diferente, eu não estou... isso não me afeta. Se eu sou diferente, eu não sou igual a vocês. Se eu sou diferente, eu estou num outro mundo, um mundo à parte, um mundo só meu. Um mundo onde eu vivo o meu sistema, a minha forma de viver, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, inclusive. Desde que isso não afete o modelo. Desde que isso não afete o modelo. Recentemente, teve uma situação, uns 2 anos atrás, em que as mulheres, teve um concurso público para 1.000 e poucas pessoas, coisa e tal, e acabou não preenchendo as vagas. E as mulheres que fizeram a prova, que iriam entrar na PM, acabaram fazendo uma mobilização, coisa e tal, e acabaram entrando, enfim, mudando a lei, coisa e tal, porque tem um percentual para as mulheres, né? E o governador mudou a lei e acabou aceitando essas 200 mulheres, e essas 200 mulheres foram fazer academia de polícia. Foram 6 ou 8 meses de briga, de discussões, etc, etc. No curso de formação, nós tivemos denúncias de tortura com relação a essas mulheres. Inclusive, nós estamos movendo uma ação em uma determinada cidade aí, contra um grupo de oficiais que torturou as alunas soldados, obrigando-as a fazer flexão às 3h30 da tarde, num sol de quase 40 graus, em cima do asfalto quente. Queimou, amor. Como é que vai formar? Isso nós estamos falando de Santa Catarina em 2016, tá? Não estou falando da ditadura. Denúncias de tortura dentro dos quartéis físicas aumentam significativamente. Esse é o policial que vai para a rua depois. Que é o policial que tem a arma e que vai prestar segurança pública. Está sendo torturado no quartel. Ele está sendo obrigado a comer a mesma comida que o cachorro, do lado do cachorro. Uma gamela grande, um monte de comida dentro, o cachorro comendo e ele comendo junto. 2016. Não estou falando do filme da Guerra do Vietnã. Estou falando de agora. Policial preso na Bahia, num calabouço, literalmente no calabouço. Que nem aqui, aí cava um buraco assim, aí tem uma espécie de masmorra com grade, porque ele estava sem cobertura, 10 dias preso, sem cobertura é o chapeuzinho, 10 dias preso. Esse é o policial que vai para a rua depois.
Aquele filme Tropa de Elite não é ficção. Não é ficção. A formação dos policiais é assim. É daquela forma. E como é que vocês não querem um policial violento na rua depois? É óbvio que ele vai ser violento. Eu uso um exemplo ridículo, mas é bem prático. Uma cachorra criou 2 cachorrinhos, novinhos, bonitinhos, etc. Tu alimenta com pimenta todos os dias, tu enche de pimenta na comida dele. O outro tu alimenta normal, com ração. 2 anos, qual vai ser o resultado disso? É a mesma lógica. Não muda absolutamente nada. Ele vai ser formado para ser aquilo mesmo. Ele é tão formado e ideologizado de forma errada que em o ano passado, eu acho que foi, naqueles movimentos que houveram em São Paulo por conta do passe livre, o pai, policial militar, estava em casa vendo televisão, vendo o passe livre, a movimentação do passe livre lá, o Datena mostrando e dizendo que todo mundo é baderneiro, não sei o quê. Isso a população também pega, né? E aí o pai estava lá e o filho dele estava lá na movimentação. E aí acabou dando um arranca-rabo, coisa e tal, e acho que o filho dele empurrou um policial militar. Quando o filho chegou em casa, o pai prendeu o filho e levou para a delegacia. Vocês já conseguiram pensar na gravidade disso? Na cabeça de um pai, a formação que ele recebe ao longo desse tempo todo, ao ponto de ele prender um filho e levar para a delegacia? Porque empurrou um policial numa muvuca, Olha a doideira que é isso. Isso está divulgado, é só para vocês procurarem, não estou inventando aqui. Aí tu para pensar assim, o filho dele está lá, lutando pelo passe livre, que vai desonerar o bolso do pai, para que ele possa estudar, porque o pai não tem um salário decente para poder dar uma escola decente para o filho, e o filho está errado, e o pai prende o filho. A que ponto chega, psicologicamente, a cabeça de um cara desse ao ponto de prender o filho? Vocês conseguem mensurar a gravidade da formação ideológica na cabeça desse cidadão? Por que eu estou dizendo tudo isso? Não pode culpar o policial por ele ser o que é. Não pode, não está errado. Esse é o erro da esquerda, esse é o erro da sociedade civil organizada, de culpar, de apontar o dedo para o lotinho e dizer, não, tu é violento. Mas é claro que eu sou violento, eu sou formado para ser violento. Se não mudar essa lógica, não vai mudar absolutamente nada. E eu sou formado para ser violento porque o Estado brasileiro é violento. O Estado brasileiro, ele é elitista. Ele é um Estado feito para 5% da sociedade. Ponto. E aí, se nós formos ampliar um pouco, o Ministério Público, Judiciário, mesma coisa. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é um absurdo. Então, assim, a gente é produto de uma lógica, é produto de uma ideologia de Estado que está dada desde a fundação do Brasil. E enquanto a gente não se apropriar desse debate, eu estava lendo a primeira aula que vocês tiveram com o Conselho de Democracia da Mariana Chauí, fantástico, é aquilo. Então, assim, a gente é formado para isso. Agora, assim, como é que a gente vai mudar isso? A pergunta é essa. Nós, enquanto... não somos melhores que ninguém, absolutamente, mas a gente que pensa um pouquinho, e talvez um pouco por conta da vida que a gente teve ao longo da nossa vida, a gente tem um pensamento uma mente um pouco mais progressista, digamos assim, a gente tenta no dia a dia. Só que é muito difícil. E no momento atual, na conjuntura atual, é mais difícil ainda. Bem mais difícil. O policial ele é tão vítima quanto a sociedade. Tão vítima quanto a sociedade. Ele, inclusive, subcidadão ele é. Ele não pode nem ser considerado um cidadão. Para mim, o fato de eu estar aqui falando já é crime militar. O fato de eu estar aqui falando hoje é crime militar. Eu posso pegar 6 a 8, 6 a 12 de cadeia. Preso. Eu estou cometendo um crime militar. Sem contar as transgressões. Para mim, elogiar um comandante, eu preciso da autorização dele. Porque se eu elogiar e ele não gostar do elogio, ele pode me prender. É verdade, está no regulamento.
Direitos trabalhistas, a gente tentou e tenta fazer isso do ponto de vista legal. Bota lá na lei que tu vai trabalhar tantas horas, mas se chegar um superior e disser, não, tu vai trabalhar até amanhã. Ah, mas eu tenho a lei. Rasgou a lei, jogou fora e eu tô mandando. Em 2009, por conta da primeira CONSEG, primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a ANASPRA e as entidades de praças do Brasil conseguiram fazer um debate bastante bacana na questão da perspectiva dos direitos humanos para os policiais militares. Para os trabalhadores de segurança pública, mas especificamente para os militares. E nós conseguimos construir naquele período a portaria interministerial número 02. Depois pode dar uma olhada, eu posso mandar depois. Essa portaria, ela traz, interministerial por quê? Porque pega, na época, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e de Segurança Pública, Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Então é uma portaria onde traz vários itens lá, não me recordo bem quantos são agora, como forma de incentivar e fomentar o debate de direitos humanos dos policiais e bombeiros militares no dia a dia. E aí foi feita a portaria, a praça, que a ANASPRA naquele período, nós fizemos, que legal, agora vamos parar de torturar, vamos parar de sacanear, vamos parar de nos escravizar. E pegamos a portaria, botamos embaixo do braço e viemos aqui no comando cobrar, né? Ó, tá aqui, ó. Bem assim. Aqui no quartel quem manda sou eu. Bem assim. E aí eu tentei, a partir daquele momento, tentar fazer uma lei disso, mas até hoje não consegui ainda. Então assim, não tem direitos humanos para policiais. Se não tem direitos humanos para ele, como é que ele vai respeitar direitos humanos dos outros? Não é lógico? Não é absurdo? Policial trabalhando 400 horas por mês, sem hora extra, sem nada. Policial ficando 2 semanas no mato, fazendo treinamento, apanhando na cara, comendo na gamela do cachorro. O que se quer na rua? Está errado? É óbvio que está errado. Agora, a sociedade civil organizada e os seres pensantes da sociedade brasileira têm que entender que está errado, que ele é produto de um meio, ele é produto de uma lógica. Porque não adianta criticar, porque criticar e dizer o que ele está fazendo de errado, ele sabe. Ele sabe, ele é treinado para fazer aquilo. Só que isso cria um abismo. E em criando um abismo, a possibilidade de mudança ela não se concretiza. Ela não se sustenta. Não adianta dizer para mim que o soldado fulano de tal que matou o Ricardinho estava errado. Eu sei que estava errado. Ele sabe que estava errado. Mas na cabeça dele ele estava certo. Porque o Ricardinho é cheirador, usuário de maconha. E maconheiro tem que morrer. Porque ensinaram isso para ele. Se não morrer, no mínimo tem que apanhar. Eu levei um tiro em 2007. Estava comendo uma pizza com a minha namorada, o cara foi assaltar a pizzaria, me reconheceu e me deu um tiro. Fui pro hospital, 20 dias, aquela coisa toda, saí do hospital, fui investigar, prendemos o cara. 4, 5 dias depois. Os colegas meus, que estavam investigar, prendemos o cara. Eu tive que segurar os polícias para não matar o cara. E até hoje eu sou considerado frouxo no quartel. Eu me coloquei na frente, inclusive, da arma de um policial e o cara já algemado na cama e eu na frente, ele não vai matar, ele tem que ser preso. Não, mas ele matou o polícia, ele atirou. Cara, mas ele é formado para ser isso. E o desafio é entender o porquê, porque assim, por mais que a gente esteja num pós-88 com uma democratura, porque eu não acho que seja democracia, para mim, democracia é diferente. E na segurança pública, democracia não existe, óbvio, né? Mas por mais que a gente esteja, alguma evolução nos últimos 3, 4, 5 anos teve. Isso é verdade. Santa Catarina, inclusive, tem um processo de evolução bem mais adiantado que em outros estados da federação. Compara Santa Catarina com São Paulo, por exemplo, ou com outros estados. Mas mesmo assim, uma coisa é o que está no papel. Porque não adianta vir para a televisão e dizer que em Santa Catarina nós temos 1.900 horas aula de curso de soldado. Pô, legal. Ensina-se. Fala-se que não pode fazer isso? Fala-se. Só que no cotidiano do dia a dia, dentro do quartel, a lógica é outra. Então o cara não adianta ele anotar aqui um monte de coisa lá na academia,
Direitos humanos lá, né, Constituição de 88, direitos e garantias fundamentais, né, Convenção Internacional de Direitos Humanos, legal. Aí agora ele se formou, vai trabalhar. No dia a dia do trabalho dele, não vale nada. Se não vale para ele também. Se não vale para ele, não vale para os outros. E essa é a discussão que tem que ser feita. A minha grande pergunta e o grande desafio que eu tenho, enquanto estudioso que quero ser e pretendo continuar sendo do modelo, é entender o que acontece nesse processo de formação internamente dentro do quartel no dia a dia e o resultado final na rua. Porque são processos completamente distintos. Apesar de que eu estou falando de Santa Catarina, porque em alguns estados ainda chega a ser absurdo, né? Forma-se policial aí, em 5, 6 meses, a aula de direitos humanos é o comandante do BOP que dá. No Rio de Janeiro era isso. Em 2009, o comandante do BOP dava aula de direitos humanos na academia de polícia. Mas vocês querem o quê, gente? Como é que o comandante do BOP vai dar aula de direitos humanos? E aí tem tido um processo de evolução, mas muito lentamente. Só que esse processo de evolução que tem na academia, de formação, ele não se materializa no dia a dia. Por quê? Porque o dia a dia da atuação policial, ele sofre interferência de vários atores da sociedade. A começar pela imprensa, que diz lá o Datena que tem que bater mesmo. A sociedade que cobra dele, policial, soldado, da ponta, uma solução, problema, quando não é ele que vai dar a resposta. Porque quando eu chego numa ocorrência para para um furto ou um assalto, aquela vítima vai querer que eu dê a resposta para ela. Quando eu demoro 1 hora para chegar numa ocorrência, porque eu estava em outra, quem vai ouvir sou eu, porque eu sou incompetente, mas não sou o responsável, eu sou produto. Né? Não tem viatura, não tem efetivo, etc, etc. Só que me cobram. Teve situações em Joinville de ocorrências que, assim, roubaram o som do carro do cidadão. Tipo, 10 horas da noite. Eu sabia quem furtou, porque a gente já conhece, no dia a dia do trabalho tu conhece, quem sabe, né? Vamos lá porque tá na casa do cara. Não tá na casa do cara. Não, tá lá, não. Eu sei que tá. Mas tá lá, tu sabe que tá lá? Eu sei que tá lá. Só que agora são 10 horas da noite, eu não posso entrar. Mas como não, se tá lá? E aí tu explica pro cara que não tem flagrante, que se não tiver lá eu que vou responder. E aí eu sou frouxo, eu sou isso. Aí, porque vou montar um grupo e vamos bater o cara. Vou montar um grupo de extermínio. Não foram raras as vezes de propostas de empresários, de comerciantes de Joinville para montar um grupo para dar pau nos vagabundos. Para ver se aprende. Então, assim, isso tudo influencia no dia a dia. E aí o resultado prático é a violência policial, os excessos, os absurdos. E o pior, no modelo que nós temos, que a gente vive hoje, esses excessos são esquecidos, digamos assim. Deixa de lado. Promotor, vamos jogar bola. Doutor juiz, vamos tomar um uísque 12 anos. Por que os índices de resolução não tem índice de resolução de problema? Quando um cara comete um homicídio, quando ele mata alguém, melhor dizendo, quando ele mata alguém, é um homicídio, correto? Independente da situação, seja policial ou não policial. Ele matou uma pessoa. Quando se mata uma pessoa, exige o quê? Uma investigação. Certo? Essa investigação vai denotar se é restrito com medo de dever legal, legítima defesa, etc. A grande maioria dos casos não tem investigação. Nem do delegado, nem do promotor, nem do juiz. Ao ponto de, absurdamente, no Rio Grande do Sul, há 3, 4 meses atrás, eu não lembro direito a data, um assalto em Porto Alegre, troca de tiro, aquela coisa toda, acho que o cara já estava meio que dominado, eu não vi o vídeo, mas o cara estava meio que dominado. E o policial atira e mata o cara. Algumas pessoas condenaram, coisa e tal. O que o comandante-geral da PM fez? Um dia depois do fato, foi para o jornal escrever um artigo bem grande no Zero Hora elogiando a atitude do policial. Sem investigação, sem absolutamente nada. Pior, o que o governador fez? Fez uma solenidade e entregou uma medalha pro cara. Claro que tem todo um contexto político também. Por que ele fez isso? Porque está com 7, 8 meses de salário atrasado, a policiada estava fula da vida. Quando o cara ganhou a medalha por ter matado alguém, ninguém mais falou em salário atrasado por 1 mês e meio.
Porque a medalha, inclusive, é mais importante do que os 8 meses de salário, 7 meses que estavam lá atrás. Então esse é o processo que está dado. A pergunta que é como mudar? A gente tem tentado fazer, só que está entornado e tem ficado cada dia mais difícil. E se torna muito mais difícil na medida em que as pessoas não entendem esse processo. Quando as pessoas entenderem esse processo e não ver o policial militar como um algoz, mas sim como uma vítima também, tanto quanto ela, a gente consegue vislumbrar uma perspectiva de mudança. Do contrário, piora. Do contrário, sabe o que acontece? O Bolsonaro fica bacana na foto. O Coronel Telhada, o Ustra, e por aí vai. Porque esses caras fazem o discurso que o cara gosta e quer ouvir lá. Para encerrar a minha parte, pelo menos por enquanto, depois a gente debate mais. Só um exemplo prático. Recentemente a Força Nacional foi deslocada para o Rio de Janeiro. Os caras foram dia 20 de junho para lá. Ficaram até dia... até dia 11 ou 12 de julho sem receber diária, pagando do próprio salário para estar lá, para poder comer. Quando eles chegaram lá, tinha os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, simplesmente jogaram os caras lá dentro, se vira. Não tinha cama, não tinha absolutamente nada. Nem diária não estava recebendo. Os caras, ou seja, os caras que saíram daqui e de outros estados estavam pagando para trabalhar no Rio de Janeiro, literalmente. Aí me ligaram, coisa e tal, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, fomos lá, fizemos uma muvuca, conversa daqui, conversa dali, briga com isso, briga com aquilo, secretário nacional de segurança pública, não sei o quê. Bom, arrumaram as diárias, mas isso foi 3, 4 dias e eu, Folha de São Paulo ligando e nós debatendo, batendo boca na imprensa, eu e o secretário de segurança pública. Até o Washington Post aí. E ele dizia uma coisa, ela dizia, enfim, solucionou parte do problema, pagaram as diárias, arrumaram as camas. Ok, legal, um veio, agradeceu, aquela coisa toda. Estou falando de aí 7 mil pessoas que estavam lá, 7 mil policiais. 5, 6 vieram, agradeceram o lotim, né? O pessoal que se movimentou, coisa e tal, a Anaspra, beleza. No dia 28 de julho, o Bolsonaro esteve lá, na Força Nacional. Reuniram todos os agentes da Força... Reuniram não, eles se reuniram automaticamente, não precisou de ordem, automaticamente no pátio da Força Nacional, em torno de 4 mil policiais. O Bolsonaro foi ovacionado. E aí quando eu vi aquelas... Vai mandar o vídeo, coisa e tal, e ele nunca falou um ai para defender o interesse da diária e das condições de trabalho dos caras. Cara, quando eu vi aquele vídeo ali que veio pra mim, eu disse, caramba, eu fui lá, fiquei 4 dias me arrebentando, brigando com meio mundo, pra dar o dinheiro dos caras. Recebi um obrigado, não tô cobrando, não é isso, que eu quero usar como exemplo. Recebi um obrigado, 1 ou 2. Fiquei sem dormir, sem comer, me perdi no meio da favela, quase morri, enfim. O Bolsonaro vai lá, nunca falou nada. Em 15 minutos, reúne 4, 5 mil policial e, pasmem, eles fizeram flexão junto com o Bolsonaro. Dá vontade de desistir às vezes. Mas não podemos desistir, porque se a gente desistir, fica pior. O desafio é que a gente saia daqui hoje e que a gente consiga levar para outras pessoas para que entenda esse processo da forma como ele é dado e a partir disso ajude a mudar. Porque se ficar criticando e dizendo que o policial é violento, etc, 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 ele já sabe o que ele é e para ele é um orgulho. Ele se sente orgulhoso quando dizem que ele é agressivo, violento, etc, etc, etc. Porque ele é formado para ser isso. Ele é tão vítima quanto todos. E pior, mais vítima ainda, porque para nós, dizer não... Encerro, Dani, já encerro. Eu pego agora. Tá? Eu não estou armado aqui. Mas eu pego ali, se eu tivesse armado, eu vou lá fora, eu saco da minha arma, do nada, eu dou 3 tiros num cara e mato. Ok? Os meus amigos vêm para atender a ocorrência, uma arma aqui, coisa ali, não, lotim, dá, se esconde, responde em liberdade, certo? Bobear, ainda consigo comprovar que foi legítima defesa.
fosse em São Paulo, eu conseguiria isso facilmente. Isso é um fato. Eu saí dali depois que eu matei esse cara, fui no quartel me apresentar, vou responder em liberdade, bobear, vou conseguir legítima defesa. Chego no quartel, o meu superior vem, e não é tenente, o meu superior, pode ser um sargento, e me vê sem o chapéu na cabeça. E ele diz assim, Lotim, põe o chapéu na cabeça. Eu vou dizer assim, não, estás preso em flagrante, por desobediência. E eu fico 5 dias preso e para me sair tem que achar um juiz muito bom, porque senão não sai. Olha o parâmetro das coisas. Eu mato uma pessoa, eu respondo em liberdade. Se eu fico sem o chapéu na cabeça, eu posso ser preso. Em 2008, Marcelo, em 2008 eu respondi, em 2008 aquela greve que a PM fez aqui para reivindicar salário, nós fizemos uma movimentação para reivindicar salário, que era uma lei que o Luiz Henrique fez e não cumpriu. O Estado entendeu aquele movimento como um ato de sublevação para a tomada de poder. Olha o devaneio dos caras. Nós só queria salário. Eu respondi 17 crimes militares. Se eu fosse condenado em cada um na pena mínima, dava 230 anos de cadeia. Porque eu queria salário. Só isso. Eu pego um cidadão com 30, 40 buchas de cocaína, levo para a delegacia. Estou preenchendo a ficha aqui, eu nem terminei de preencher, o cara está saindo. Aí eu saí do quartel, ali da delegacia, vou no quartel. Entrego a ficha lá para o tenente. Estava sem a cobertura, 10 dias preso. Olha o parâmetro. É isso tudo que precisa ser discutido. Privilegia-se muitas questões militares, do ponto de vista de lei e regramentos, do que questões de segurança pública. E isso está no dia a dia. E esse é o processo que tem que ser modificado. E esse processo só vai poder ser modificado se os senhores e as senhoras ajudarem a construir essa luta. Senão, vai piorar. E vai piorar muito. Porque, inclusive, o momento político brasileiro é propício para isso. Muito propício. Muito propício mesmo. Eu tenho, inclusive, medo do que possa acontecer nos próximos meses ou anos com a atual conjuntura política, econômica e governamental que está dada agora. Porque do lado de cá, tu tem uma arma muito poderosa de 600 mil homens com sangue nos olhos. Infelizmente. E esse sangue nos olhos são colocados lá todos os dias, toda hora, cada minuto, cada segundo, seja pela mídia, seja inclusive pela sociedade civil organizada e as esquerdas de um modo geral, que não entendem a compreensão macro desse processo em dizer que aquilo ali é resultado, é consequência. E o que precisa ser debatido é a origem desse processo. Obrigado, é isso. Desculpa me alongar e estamos à disposição.